pessoal. Bom dia, bem-vindo a mais uma aula de análise e projeto de sistemas. Nossa aula número 15, certo? Hoje nós vamos falar sobre funções, o que que é uma função, para que serve, como que nós criamos as nossas próprias funções. Bora lá então. O que que é uma função na programação, certo? Uma função é um agrupamento de códigos de instruções, certo? Que ou por serem muito repetitivas, ou por serem muito complexas, ficam melhores contidas, isoladas e invocadas quando necessário, chamadas quando necessário, tá. A sua função, ela geralmente vai realizar uma tarefa específica apenas, tá. Não vai ter uma função que vai fazer várias coisas. Isso não é o recomendado, geralmente uma coisa só. No Python existem 3 tipos de funções. Existem as funções integradas, as funções built-ins, aquela que o Python nos entrega pronta. Existem as funções definidas pelo usuário, que nós, programadores, vamos criar, as UDF, as User Defined Functions. E existem ainda as funções anônimas, chamadas lambdas. As funções anônimas é um pouquinho mais avançado, a gente não vai ver agora, a gente vai ver no futuro. As funções built-ins, então, são aquelas que o Python nos dá pronta, né? Por exemplo, função print, função input, sum, len, max, min, round, sorted e por aí vai, tá? O foco nosso hoje não são essas funções, o foco nosso são as UDF, as User Defined Functions, aquelas que nós vamos criar. Por que que nós vamos fazer esse por que que nós vamos criar as nossas próprias funções? Por que que eu vou criar uma função, certo? Modularidade e reutilização de código. Imagine que eu estou fazendo o cálculo de um imposto, por exemplo. E não é coisa simples, né, tipo, é por um escritório de contabilidade. O cálculo em si vai ocupar, sei lá, 6, 7 linhas. O problema é que ao longo do teu código, você tem que fazer esse mesma conta 4, 5, 6 vezes. Você vai ter que usar aquelas mesmas 7 linhas 4 vezes. Você não vai dar um Ctrl C, Ctrl V nelas 7 vezes, tá? Porque imagina, tá, eu dou o Ctrl C, Ctrl V, utilizei elas ali, né, quantas vezes forem necessárias. Mas aí o governo vai lá e atualiza a forma como é feito o cálculo. Eu vou ter que ir em cada um deles atualizar de volta? Não, né? Eu teria que, mas o que que é melhor? Nós vamos fazer esse cálculo uma vez só, vamos colocar em uma função, e quando nós precisarmos realizar essa série de cálculos, nós vamos fazer o quê? Chamar a função pelo nome dela. Se eu precisar alterar o cálculo, eu vou alterar em um local só, eu vou alterar somente na função, certo? O conceito tem sentido para vocês? Tem lógica? Escreva aí, Pão, que disserte aí, vamos ver se você entendeu. Uma ferramenta de definição que vai reutilizar o código de forma mais prática. Uma ferramenta no sentido é uma técnica do Python, certo? Uma técnica de programação. Sim, tá. Nós vamos criar o nosso código uma vez só e depois, se nós precisarmos utilizar desse bloco de código, nós vamos chamar a função novamente. É por aí. Como que nós fazemos isso no Python? Como é que nós criamos, de fato,
uma função. Nós vamos utilizar uma palavra-chave def. Nós vamos definir uma função. Tá? Palavra-chave def, o nome da nossa função, abre e fecha parênteses. Se nós formos ter parâmetros, e nós vamos ver o que são parâmetros mais para frente, nós vamos colocar dentro do parênteses separados por vírgula. 2 pontos. O bloco da função, assim como o bloco do while, assim como o bloco do if, do for, tem que ter uma indentação constante. Não tem maiores segredos aqui. E quando nós precisarmos utilizar da nossa função, o que nós vamos fazer? Nós vamos invocar ela pelo nome. Vamos fazer uma função, vamos fazer esta função lá no nosso Visual Studio. Por favor, abram o vosso Visual Studio, abram a vossa pasta. Nós estamos na aula 15. Lá dentro eu vou ter testes 15.py. Muito bem. Vou ter aqui dentro uma belíssima de uma função. Uma função que vai somar. Um bom nome de função, função geralmente tem uma ação, certo? Vai ser um verbo o nome de sua função. Eu vou somar A e B. E eu vou dar print em A mais B. Simples assim, simples assim. E quando eu for utilizar da minha função, como é que vai ser? Eu vou chamar somar, passando um valor para A, passando um outro valor para B. Esse A e B, eles são basicamente variáveis na nossa função, que eu vou passar valores para dentro dele. Somar é sum, né? Sim, existe uma função para isso chamada sum. Só que sum, ele espera sempre uma coleção. Tá? Se eu fizer sum passando 4 e 5, repare que ele não vai... Opa! Repare que sum não vai funcionar com valores diretos, ele espera uma coleção. Eu teria que passar esse cara aqui dentro de uma lista, por exemplo. A minha função, não. A minha função, ela vai... Eu vou passar aqui, 4 e 5 vai funcionar. A diferença é que só vai funcionar com 2 números por enquanto. Tá? Repare, este A e B vão ser basicamente variáveis. Eles têm um nome diferente, certo? A gente vai dar uma olhada neles mais para frente. São parâmetros. Tá? Mas vai funcionar dessa forma. Muito bem. Chama o somar passando 4 e 5. O que vai ocorrer? Vamos debugar, vamos dar uma olhada. Então vem, cria a minha função, deixa ela quietinha. Vou chamar somar passando 4 e 5. Esses valores que eu passei aqui dentro, eles vão de forma posicional para essas variáveis, para esses parâmetros. 4 vai para A, 5 vai para B. Chamei somar passando 4 e 5, ele vai para dentro da minha função. Lá dentro, A vai valer 4, B vai valer 5. E ele vai dar um print, certo? Na soma de 4 mais 5, de A mais B. 4 mais 5, e deu o print de um 9. Somar sem input para você colocar vários valores.
Não seriam vários valores, né? Seriam ainda 2 valores. Mas esses 2 valores, né, o que o usuário me passar, sim. Podemos fazer um exemplo assim. Eu vou pegar aqui um primeiro valor. Para você colocar valores, de fato, né? Seguir me fez ler a mais. Input. Digite um número. Digite o primeiro número. Eu vou fazer isso para o número 2. Digite o segundo número. E eu vou passar para somar quem? Número 1 e número 2. E mais, a minha função, certo? Eu posso utilizar ela várias vezes com essa lógica. Eu vou chamar depois somar, passando 7 e 9 direto. Vou chamar somar, passando menos 12 e 22. E eu poderia chamar ela com outros valores ainda. N mais 1 no lugar de 1 e 2. Dá para fazer um while ou um for. N mais 1 no lugar de 1 e 2. Como assim, Paulo Henrique? Para fazer um while ou um for. Com todo respeito, de onde você tirou o N? Sim, essa variável número 2, ela é um número, é um float. Faz um exemplo para mim do que você está querendo me mostrar. Ver se a gente consegue entender. Sigla. Olha, eu tenho int, eu tenho float, certo? Eu guardei variáveis que eu chamei de num1 e num2. Eu podia chamar de Batman e Robin se eu quisesse. Muito bem, vamos debugar esse cara, vamos rodar no passo a passo. E burrice, eu fui rodar, eu rodei na tela errada. Vamos de volta. Vou soltar aqui. E deixa eu compartilhar com vocês, antes que eu me esqueça, o link lá do Live Share para vocês poderem seguir o meu código. Pode ser, Paulo Henrique, eu não tô só se eu sair por 2 segundos, só se você escrever alguma coisa nesse tempo. Tá aí o link do Live Share para vocês poderem entrar. Sim, eu poderia fazer uma lista daí, né? Vou até fazer. Um, eu tenho uma lista de números. Eu vou inicializar vazia. Para cada item, tá? Para cada número em range 2, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar na minha lista de números o resultado de um append. Tá? Qual que vai ser esse cara aqui? Ah, digite o n mais um número.
Daí, na hora que eu chamar a minha função, eu vou passar o quê? A minha lista de números no índice 0, a minha lista de números no índice 1. A gente vai ver na sua frente que eu poderia fazer isso aqui numa linha só. E é isso, Leonardo. Eu poderia fazer essas 3 linhas numa só, por exemplo. Mas isso é um assunto mais avançado, né? A ideia é fazer um comprehension. Muito bem. Vamos rodar, então, da forma como está. Então vem, criei minha função somar. Vou criar uma lista de números que eu vou inicializar vazia. Para cada número em range 2. Vamos iterar range 2. Range 2 tem o quê? Tem 2 valores inteiros. Ele tem 0 e 1. Vamos passar primeiramente pelo 0. Certo? Meu n vale 0. Aí. O que eu vou fazer? Eu vou pedir via input, digite o n mais um número. N vale 0, 0 mais 1, 1. Digite o primeiro número. 2. Esse 2, o que eu vou fazer? Eu vou dar um append nele na lista de números. Tá lá meu 2. Terminou o for, volta para o começo. Tem mais elementos para passar? Tem. Ele passou pelo 0. Falta o 1 do range 2. Vamos, então, para o 1. Né? Meu n vale 1 agora. Vou pedir o próximo input. Digite o segundo número. 4. Tem mais elementos? Não. Vou chamar a minha função somar passando o quê? O valor da minha lista de números no índice 0 e o valor da minha lista de números no índice 1. No índice 0 eu tenho 2, no índice 1 eu tenho 4. Vou passar 2 e 4 para somar. Lá dentro de somar, A vale 2, B vale 4. O que eu vou fazer? Eu vou dar print de 2 mais 4. 2 mais 4, falou print 6. E repare, da onde que o código foi? Terminou a minha função, ele voltou para quem chamou, certo? Foi a próxima linha. Agora é somar passando 7 e 9. Chamei somar, vai para dentro da função. Lá dentro, agora, A vale 7, B vale 9. Vai dar print de 7 mais 9. 16. Terminou a função, volta para quem chamou o próximo bloco, próxima linha. Tem uma outra chamada da função somar, passando menos 12 e 22. Lá dentro, A vale menos 12, B vale 22. Vou somar esses dois valores e dar um print. Vale 10. Terminou somar, volta para quem chamou. Próxima linha, não tenho mais nada, encerra meu programa. Tem nexo isso? Faz sentido? Alguma linha que vocês não entenderam? Esse for aqui, eu nem precisava fazer isso, né? Isso aqui era só para demonstrar. Tem como somar números no índice 0 de forma mais prática, até valores grandes. Obviamente, eu tenho a função sum, né? Tem. Eu teria que criar uma lógica, certo? Que a minha função, dentro dela, eu trabalhasse com uma coleção de valores. Vamos alterar, então. A minha função somar, ela vai aceitar o quê? Ela vai aceitar uma lista de números. E daí, o que eu vou fazer? Eu vou iterar essa lista de números. Eu vou ter um total, eu vou inicializar zerado. Para cada número na minha lista de números, pegue esse total e aumente ele com o valor do número que está passando. Passou por todos, dê um print no total.
Eu vou pegar do meu usuário primeiramente, eu vou pegar 2 números. Vou chamar somar passando essa primeira lista de números. Daí eu vou fazer isso uma segunda vez e uma terceira vez. Eu poderia até fazer diferente, eu poderia colocar essa lógica dentro da minha função somar. Meu Deus, como assim, professor? Eu não vou ter uma lista de números, vou pegar uma quantidade de números. Aqui dentro eu vou ter uma lista de números, que eu vou inicializar vazia. Para cada número, eu vou ter um total que eu vou inicializar zerado. Para cada número em range, quantidade de números, na verdade, eu só quero somar, nem preciso dessa lista. Faço o seguinte, né? Não, eu tô buiando. Pera aí que tá complicado hoje. Eu tô em casa ainda com a gripe e a dor de cabeça tá complicada. Vou pedir minha input, óbvio, pelo amor de Deus. Algo assim. Eu vou ter minha função somar. Ah, quantos números você quer somar? Eu quero somar 2 números. Ah, quantos números você quer somar? Agora eu quero somar 3 números. Ah, quantos números você quer somar? Eu quero somar agora 4 números. Vamos rodar normal. Digite o primeiro número, certo? Na primeira vez que eu estou rodando aqui, ele vai pedir 2 números. Ah, 4 e 4. 4 e 4 dá 8. Na segunda vez, eu quero somar 3 números. Quero somar 1, 2 e 3. 1, 2 e 3 dá 6. Na próxima vez que eu chamei somar, eu quero somar 4 números. 7, 8, 9, 10. Total dá 34. Ah, poderia até fazer mais bonito. Digite um total de quantidade de números. Primeira vez, um total de 2 números. Primeiro e o segundo, depois 3. Primeiro, segundo e o terceiro, depois 4 números. Faz sentido isso? Era mais ou menos assim a tua ideia, Paulo Henrique? Dá para funcionar, dá para fazer. Sim. Da forma como tá, galera. Alguma dúvida? Faz sentido, não faz? O resto da galera que está online. Certo? Nós temos aí 16 pessoas. Foi muito avançado, foi muito rápido. Vocês querem que eu repita? Tá de boas, não tá de boas? Querem que eu explique de outra forma? O código ali tem alguma linha que vocês não entenderam? Eu vou confiar, hein? É, tudo bem. A nossa função, ela pode ter ainda um retorno de valores. Ela pode retornar um valor usando uma palavra-chave return. Como assim return? Como assim retornar um valor? Se vocês lembrarem lá do pop da lista,
Meu Deus, pop da lista. Não viu tanto tempo atrás isso. Alguém lembra o que que fazia o pop na lista? O método pop da lista? Pop, exatamente, POP. Retira o último da lista. Retira o último da lista se eu passar vazio. E se eu não passar vazio, o que que eu posso passar e o que ele faz? Eu vou fazer aqui um pop. Não deu para ouvir? O pop, ele vai tirar o último da lista se eu passar o pop vazio. Mas se eu não passar o pop vazio, tem uma lista. Lista.pop. Pop vazio, ele vai remover o último. O que que eu posso passar ainda dentro do pop se eu quiser? O índice não seria tudo um número, né? O índice é um número. Ah, eu quero remover abacate. Abacate é uma string. Abacate na lista tem que índice. Na lista ele tem um índice zero, boa. O que que ele vai fazer? Ele vai remover o elemento de índice zero da lista, certo? Vazio, ele remove o último. Se eu passar o índice, ele vai remover o elemento daquele índice. Vamos ver a lista atualizada. Vou comentar você por enquanto, a gente já dá uma olhada nele de volta. Legal. Só que o pop ele faz mais do que o remover, né? Ele tinha uma outra característica. Alguém lembra a característica a mais do pop? Ele remove o valor. Tá, e o que mais que ele faz com o valor? Alguém lembra? Você lembra, Gustavo? Não lembra? Tudo bem. O pop, além de remover o valor, ele me retorna o valor, ou seja, eu consigo guardar o valor que foi removido em uma variável, tá? É meu elemento. E se eu der um print nesse elemento, repare, o que foi removido para mim, o pop retornou, e como ele me retorna, eu consigo guardar o valor. Está aqui o abacate guardado. Por que que eu consigo fazer isso? Porque o pop ele tem um retorno. Ah, mas isso não é todo mundo que tem retorno, por exemplo? O input, por exemplo, é uma outra função que tem um retorno, certo? O que que ele retorna? Ele retorna o que o usuário digitou no terminal, certo? Vai retornar como string, né? Este retorno eu guardo em uma variável também, tá? Você deixar o mouse em cima de input, ele vai ter aqui a setinha str. Ah, ele vai retornar para mim uma string. Só que não é todo mundo que tem retorno. Isso aqui eu consigo guardar aqui numa variável, certo? Beleza.
Só que repare o print. O print, o retorno dele, que é indicado pela setinha, é um none, é um nulo. Eu não posso fazer, quer dizer, eu até posso fazer, dê um print num x e guarde o retorno de um print numa variável. A gente nunca fez isso, né, até agora. Tá, vamos dar um print em A, vamos dar um print em B, ver o que ocorreu. Digite uma letra, C. Dei print no X, certo? Tá aqui o X. Dei print no retorno do meu input, no que o usuário digitou, tá aqui o C. Dei print no B, o que era o B, né? B recebeu o retorno de print X. Ele me deu um nulo. Por quê? Porque print não tem um retorno. Ele não tem um retorno padrão que seja um nulo. Não faz sentido eu fazer isso. As minhas funções, elas também podem ter ou não um retorno. Eu vou chamar somar passando 2. Eu vou guardar o resultado disso numa variável resultado. Só que somar não tem um retorno ainda. O que eu vou ter nessa variável resultado? Eu vou ter um nulo. Eu não consigo guardar, certo, um valor dessa função, porque ela não me retorna nada. Certo? Tá aqui o nome, não guardou. Mas eu quero que eu consiga guardar o resultado da função. Então, eu vou ter que utilizar uma palavra-chave return. No caso, em vez de dar print, eu vou dizer que ele vai retornar o valor da variável total. E agora sim eu vou guardar esse valor numa variável resultado. Agora faz sentido. E tem um detalhe. Quando o Python bate nesse return, é como se estivesse dando um break. Ele vai sair de toda a função. Eu vou dar um return e depois eu vou dar um print aqui no total. Repare que o Visual Studio já deixou esse cara até acinzentado, né? Por quê? Nunca vai chegar aqui. O return vai forçar a sair da função e voltar. Nunca vai alcançar esse código abaixo. Vamos rodar esse cara da forma como tá. Vamos debugar ele. Então vem, cria a minha função somar e deixa ela guardada. Eu vou chamar a função somar passando 2 lá para dentro, para a quantidade de números. Quantidade de números vale 2. Lá dentro ele vai criar uma variável total valendo 0 e vai dar um print. Digite o total de quantidade de números. Né? Digite o total de 2 números nesse caso. Um total de 2 números. Para cada número em range, no caso vai ser um range 2, vai pedir o primeiro número via input. Por que não apareceu para mim um mistério? Agora sim. Digite o primeiro número. 2. Vai pedir o segundo número. 1.
E o que ele vai fazer agora? Ele vai retornar para quem chamou a função o valor da variável total, nesse caso 3. Quem chamou foi aqui a linha 9, certo? Ele vai Então, esse somar 2 vai valer um 3. Esse 3 eu vou guardar na variável resultado. Está aqui. Resultado vale 3. E daí eu vou dar um print desse resultado. Tem nexo isso, galera? Faz sentido? Ou não? Ou ficou confuso? Falem, por favor. De boa? De buenas. Então tá bom, eu vou acreditar em vocês. Não se acanhe se vocês tiverem dúvidas. Perguntem. Beleza, vamos em frente então. Aqui novamente um exemplo, né, de retorno de valores. E a nossa função, certo? Quando eu crio ela, eu posso passar essas variáveis aqui dentro, certo? Essas variáveis, elas têm um nome específico, nós chamamos elas de parâmetros, né? Os parâmetros são o que? São, então, variáveis que a função espera receber. E os valores que eu vou passar para essas variáveis, os valores que eu vou passar para esses parâmetros, tem um nome especial também. Nós chamamos de argumentos, certo? Por padrão, nós passamos esses argumentos de forma posicional. Como assim? Primeiro argumento vai para o primeiro parâmetro, segundo argumento para o segundo parâmetro, terceiro argumento para o terceiro parâmetro e por aí vai. Se acostumem com esses nomes, tá? Parâmetros e argumentos, extremamente utilizado, tá? Eu não sou um cara de burocracia, mas é bastante utilizado ainda assim. Muito bem. Vamos voltar ao nosso código. Vamos criar uma função mais simples. Vamos ter uma função aqui para saudar o usuário. Saudar o usuário vai ter 3 parâmetros. Vou pegar o nome do usuário, vou pegar o sobrenome, eu vou pegar uma saudação. Eu vou dar um print, uma f-string. O quê? Saudação, nome, sobrenome. E eu vou chamar essa função. Eu vou saudar aqui o João de Almeida. Eu vou dar um oi para ele. O que vai me acontecer? Oi, João de Almeida. Certo? Ah, só que imagine que eu não passei o oi. A minha função ela tem 3 parâmetros. Eu passei 2 argumentos apenas. O que vai ocorrer? Vai ocorrer um erro. Que tipo de erro? Um erro de tipo. O que diz a mensagem? A minha função saudar o usuário, certo? Está faltando um argumento posicional obrigatório. Você não passou um valor para saudação, certo? Da forma como eu criei,
Os meus 3 parâmetros são obrigatórios, eu tenho que passar um valor para cada um deles. Aí eu passei um oi e eu passei um cara a mais aqui. Batman. Minha função espera 3, eu passei 4 agora. Antes eu tinha passado um a menos, agora eu passei um a mais. O que vai ocorrer? Também um erro de tipo, com agora uma outra mensagem. O que ele diz? Saudar usuário aceita 3 argumentos posicionais, mas foram passados para ele 4. Ou seja, a quantidade ali tem que ser a mesma. Criei com 3 parâmetros, tem que passar 3 argumentos. Tranquilo isso, né? Não temos maiores mistérios aqui. Vou só fazer uma coisa. Aí. Tudo bem. Vamos em frente, então. Eu posso ter parâmetros, não presta atenção na aula, fica olhando para o lado, conversando o tempo inteiro, depois quer que eu deixe a câmera ligada. Aí é pedir demais, né, meu irmão? Se estivesse olhando para a tela, aí eu deixava ligado até, mas resolvendo o assunto para a galera. Resolve no intervalo, meu irmão. Vou pensar no teu caso, hein? Depois disso aqui, a gente pensa em ligar. Mas beleza. Eu posso ter parâmetros que não são obrigatórios, que são opcionais, certo? Ah, então tudo bem. Então, já que pediu desculpa, então intentivo de volta, certo? Como assim opcional? Se eu não passar um argumento para este parâmetro, ele vai se utilizar de um valor padrão que eu passei para ele. Vamos fazer isso. Nesse saudar o usuário, eu vou dizer que o meu parâmetro saudação ele é opcional. Se não, você não passar uma saudação, ele vai se utilizar sempre de um olá. Vamos chamar de volta saudar o usuário. Saudar a Maria agora. Maria Helena. E repare, não vou passar a saudação. Como é que vai ser o resultado disso? Foi um oi, João de Almeida, olá, Maria Helena. Na primeira vez que eu chamo a função, eu passei um argumento oi para a saudação. O que ele fez? Ele se utilizou do oi. Na segunda chamada da função, eu não passei um valor para a saudação, certo? O que ele fez, então? Ele se utilizou do valor padrão olá. Aqui, tá? Tranquilo isso, né? Faz sentido, né? Legal. Só que imagine que eu vou colocar. Ah, eu quero que o nome seja opcional também. Só o sobrenome é obrigatório. Nome é anônimo. Para que o Visual Studio já estava reclamando de erro. Vou tentar rodar. E vai dar um erro de sintaxe, um syntax error. Por quê? Eu tenho um parâmetro sem um valor padrão seguido de um parâmetro com um valor padrão. Ou seja, eu tenho que sempre colocar primeiro os meus parâmetros obrigatórios, depois os parâmetros opcionais. Sempre. Tá? Primeiro os obrigatórios, depois os opcionais. Algumas versões atrás do Python, sei lá, do 3.8, mais ou menos, isso aqui até funcionava, mas você era obrigado a passar nome sempre. Tá? Hoje nem isso mais é necessário.
Agora nem rodar vai, né? Agora isso aqui vai dar problema, né? Nem rodar deixa. Primeiro, então, os obrigatórios, depois todos os opcionais. Sem maiores mistérios aqui, né? E por fim, vamos ver ainda um assunto. Depois só reorganizar os itens. Sim, eu teria que mudar ali a ordem dos meus elementos. Exatamente, Paulo Henrique. Por padrão, quando eu passo os meus argumentos, ele é sempre de forma o quê? Posicional, né? Primeiro por primeiro, segundo por segundo, e assim vai. Só que eu posso passar meus argumentos de outra forma, eu posso passar eles de forma nomeada, certo? Eu vou dizer, olha, pro parâmetro sobrenome, passe esse valor, pro parâmetro nome, passe esse outro valor. E não é a ordem que eu declarei na função, certo? Quando eu faço de forma nomeada meus argumentos, a ordem não mais importa. E você repare que o não importa tem um asterisco, a gente já vai entender o porquê do asterisco. Vou fazer esses caras, então, de forma nomeada agora. E mais para frente no nosso curso, certo? Eu vou utilizar de forma nomeada sempre que possível. Por quê? Eu acho que fica mais claro de entender, mais visível, mais lógico, tá? Não precisa ficar lembrando, putz, qual que era a ordem que eu criei mesmo? Não, você vai dizer, olha, o parâmetro nome vai receber o argumento João, o parâmetro sobrenome vai receber de Almeida, o parâmetro saudação vai receber Oi. E aqui eu posso passar em outra ordem, né? Ah, sobrenome vai receber Helena, nome vai receber Maria. Ordens diferentes, mas ainda assim vai funcionar. Ah, professor, eu posso misturar eles? Como assim? Fazer de forma posicional e nomeada? Posso, né? O João vou passar para o primeiro parâmetro, né? Que é nome. Depois eu vou passar. Vamos colocar saudação antes. Saudação vai receber um oi sobrenome de Almeida. Funciona? Funciona. Ah, eu vou fazer uma terceira forma, então. Aqui meu segundo exemplo. Sobrenome Helena, Maria, nome Maria. Só saudação, né? Será que ele é esperto bastante? Ah, saudação, vou mandar um hello aqui. Me tá dando erro, né? Por quê? Um erro de sintaxe. Eu tenho um argumento posicional seguindo de um argumento nomeado. Se eu for misturar os dois, eu tenho que passar primeiro os posicionais, depois os nomeados, como eu fiz aqui no primeiro exemplo. Eu não posso passar um nomeado antes e depois um posicional. Isso não dá, isso ele reclama comigo. Tem lógica isso aqui? Tem lógica que nós vimos até então? Beleza. Vamos praticar, então. Vamos fazer exercícios. Vocês repararem aqui na lista de exercícios, nós temos uma nova lista só para exercícios. Nossa lista de número 4, tá? Deixa eu só ver qual que a gente vai fazer. Ah, ah, ah,
Façam para mim os exercícios 3, 4 e 5. O que que diz o exercício 3? Soma de 3 números. Elabore um programa que contém uma função necessitando de 3 argumentos numéricos, ou seja, você vai passar 3 valores para a função. A sua função ela tem que receber, então, 3 valores. Ela vai ter o quê? 3 parâmetros. E que retorne a soma desses 3 argumentos. Retornar, eu vou ter uma palavra-chave return, então, dentro dessa minha função. Faça esse cara aqui para mim. Quem terminar, por favor, me avise que terminou, para ter uma noção do tempo que vocês estão levando. Tá? Se você quiser passar o vosso resultado, fique à vontade, nós corrigimos ele. Manda por docs, pode colocar num docs, Cauã. Ou pode tentar colar no chat sua resposta, talvez caiba no, no Meet. Tá? Se não couber, daí você coloca num docs e manda para mim. Faça então esses exercícios 3, 4 e 5. Caso de dúvidas, me perguntem, não fiquem parados, certo? Logo mais a gente corrige. Dúvidas, só dá um grito que cá estou. Se baseia no meu teste aqui, dá uma olhada ali, pensa ali, tudo mais, vê o que a gente fez até então. Tá? Esse cara aqui foi mais avançado, né? De feito uma vez mais simples. Tá? Então, Gustavo, a gente está fazendo o exercício 3, 4 e 5 da lista de funções. O VS Code daqui não identifica o somar. Compartilha a tua tela comigo. Vamos dar uma olhada. Dá um zoom para mim. Não, só que se você chamar de sum, sum é uma função que já existe no Python, vai dar problema. Não chame de uma função com o mesmo nome. Somar. Legal. E não vai ser um sum, vai ser um somar. Ai, meu Deus. É sempre assim, cara. Tá, só que a função não vai ser igual essa que eu fiz antes. Isso aqui é uma função mais complexa. É uma função mais. A função ela tem que receber 3 valores, 3 argumentos. Você vai ter o quê? Então, 3 parâmetros na sua função somar. Vamos resolver esse 3 aqui, meus caros. Vocês façam o 4 e o 5 daí. Exercício 3, soma de 3 números. Elabore um programa que contenha uma função necessitando de 3 argumentos numéricos que retorne a soma desses 3 argumentos. Eu vou ter uma função somar que vai receber 3 valores. Eu vou ter 3 parâmetros. Eu vou ter um número 1, eu vou ter um número 2, eu vou ter um número 3. Certo? E ele vai retornar a soma desses 3 valores. Retorne número 1 mais número 2 mais número 3. E daí vamos chamar da nossa função. Vamos dar print no retorno de somar, passando 4, 5 e 6. E vamos fazer a mesma coisa para outros valores. Menos 4, 2 e 8. E está aqui, né? A soma de 4, 5 e 6 dá 15. A soma de menos 4, 2 e 8 dá 6. Só isso. Só isso ele pedia.
uma função que que receba 3 argumentos numéricos. Tá bom? Vou fazer um exemplo só. Eu vou pegar um primeiro número de input, um segundo e um terceiro. E eu passaria ali para dentro, né? Em vez de 4, 5, 6, eu passaria o quê? Número 1, número 2, número 3. Não tem segredos. Tranquilo esse 3, né? O problema maior, na verdade, às vezes nem é escrever o código, é entender o que está sendo pedido, né? E não tem outra forma de você aprender esse tipo de coisa, meus caros. Identificar o que fazer, né? É praticar, certo? Não tem outra forma. A gente tem que escrever código por conta própria. Ver eu escrever aqui e tudo mais, beleza, é uma coisa, mas você sentar na frente do PC e ter que fazer sozinho, totalmente diferente, né? Tentem fazer o 4 para mim, o que diz o 4? Desenvolva uma função que receba um número como argumento e retorne positivo se o número for positivo, negativo se for negativo, ou zero se o número for zero. Ah, se é uma condicional, né? Sim. Quer dizer que eu vou ter um if, um else e um else lá dentro da minha função? Exatamente. A tua função vai receber um número e, dependendo do valor desse número, vai retornar ou positivo, ou negativo, ou zero. Você vai ter uma estrutura de decisão, vai ter um if dentro da sua função. Manda abraço nesse cara aí. Vamos ver se vocês conseguem fazer. Boa, Gustavo. Por aí mesmo, certo? Você poderia até nem criar aquela função que se chama de num, podia ter passado direto dentro do nome da chamada da sua função. Mas se você quis criar, tranquilo, funciona também. Tá? Perfeito. É isso aí. Boa. Vamos dar mais 2 minutinhos para a galera, a gente já corrige. Manda lá, Leonardo. Vamos dar uma olhada. É, você colocaria, Gustavo, o input dentro ali da chamada da função, certo? Aquele int input, digite um número, ficaria dentro de pós-neg lá, na chamada, não na criação, certo? Ia ficar algo tipo assim. Foi isso que eu quis dizer. Se quiser mandar, Leonardo, fica à vontade. Tranquilo. Testa aí e manda e a gente já corrige. Exercício. Não lembra? Usa os outros exercícios como base. Palavra-chave def, nome da função, abre e fecha parênteses. Se você tiver parâmetros, passa os parâmetros dentro do parênteses separados por vírgula. 2 pontos para indicar o início do bloco da função, a função com uma indentação constante, tá? E por aí vai. Agora que eu vi, Gustavo, tem um detalhe.
Ele pediu para retornar positivo, retornar negativo, retornar zero. Você não está retornando, está dando um print apenas, tá? Então terá para fazer com que ele retorne mais 1 minuto, a gente corrige. Cara, nesse teu caso aqui, em vez da print, só dá um return. Não tem segredos aqui para você. Tá bem tranquilo. Muito bem, galerinha. Vamos resolver esse exercício, então. Classificação de número. Desenvolva um programa, uma função, perdão, uma função que receba um número como argumento e retorne positivo se o número for positivo, negativo se o número for negativo, ou zero se for zero. Cacilda. Muito bem. O que é o pós-neg? É o nome que o Paulo Henrique, que o Gustavo deu para a função dele. Meu Deus. Eu vou chamar a minha diferente. Eu vou chamar a minha função de classificar o número. Essa minha função, ela recebe um número como argumento. Recebe um número. E o que ela vai fazer? Se esse número que ela recebeu for maior do que zero, eu vou retornar uma string positivo. Por outro lado, se esse número for menor do que zero, retorne para mim um negativo. Não for nem positivo nem negativo, só pode ser zero, retorne para mim um zero. E eu vou chamar essa função com diferentes valores. Eu vou dar um print no retorno da função. Vamos testar com 5, vamos testar com menos 5 e vamos testar com 0. Tem que retornar positivo, negativo e 0, certo? De fato, positivo, negativo e 0. Tem lógica isso? Ficou claro o return aqui? O que vocês acham? Tem nexo, não tem nexo? Certeza, Paulo Henrique. Deu para entender? Ficou claro? Deu para entender? Tá bom. Tudo bem, galerinha. Amanhã nós vamos terminar de ver funções. Nós temos que ver somente o escopo de variáveis, certo? Uma coisa bem tranquilo. E a gente vai praticar um pouquinho mais de função. Aí que tá, Leonardo. Não tem porque você tem aquele input lá dentro. Você já está você já tá passando um 4 na hora da chamada.
quando você dá print não sei passando 4, certo? Lá dentro da sua função, aquele parâmetro, aquela variável num já vai valer 4. Se você quiser pedir via input, você vai fazer isso fora da função. E se atente no seu if, né? If zero não é if zero, é if número menor do que zero. Né? Se o número for menor do que zero, ele é negativo. Do contrário, se o número for maior do que zero, ele é positivo. Do contrário, ele é zero. Beleza? Vamos alterar o teu aqui. Conserta aí. Amanhã vocês me mandam corrigido, daí a gente vê daí se ficou certinho ou não. Mas, meu bom povo, nós ficamos por aqui, por hoje, certo? Amanhã nós continuamos com esse tal dessas funções, certo? No mais, é isso, galerinha. Até amanhã. Falou!